Estamos entrando no seu lar com mais um programa da Missão com Famílias. Tem sido bênção, palavra, testemunhos edificantes. E hoje, um culto especial para você aqui do Templo Central, do Culto da Família. Então nós vamos ter aqui palavra, louvores. Então não saia daí. Você vai ouvir a palavra de Deus, algo ao seu coração, em nome de Jesus. Agora assista as imagens do nosso culto. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Cante! Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Declare, ó meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas não abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele. Quero ouvir bem mais forte. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Erga a tua mão para o alto e adore Ele. Ele se faz presente neste lugar. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, fala conosco nessa noite, ministra a tua palavra aos nossos corações. Quebra todo impedimento, seja ele de ordem física, espiritual, emocional, que corpo, alma e espírito nessa noite estejam alinhados à tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Dê um glória a Deus bem forte, tome seu assento, adorando ao Senhor. Bom, me desculpem pela roupa mais jovial, estava pregando para os adolescentes, ainda há pouco mais cedo, e sabe que para pregar para adolescente a gente se esforça, né?
A gente vai ficando velho, a gente coloca uma roupa, não cabe. E eu acabei de subir, o culto deles começa mais cedo, ministrei lá para eles e estou hoje um pouco mais despojado. Esse texto que eu li para vocês, ele se encontra talvez na principal pregação de toda a história da Bíblia. Ele é o final do Sermão da Montanha. Eu estava lá embaixo pregando algo um pouco diferente, mas falando para os nossos adolescentes como eles escolheram um tema correto esse ano. O nosso tema vai ser alicerçados, e eles escolheram Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus pregou isso fechando a principal pregação registrada em toda a Bíblia. O maior trecho onde você tem palavras de Jesus sem interrupção. A Bíblia toda é sobre Jesus, mas ele fala muito pouco na Bíblia, e o maior trecho é esse trecho, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. E se você puder ir rapidinho abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, dê uma olhada, porque é um trecho primoroso. Dava para a gente estacionar e ficar aqui uma série de mensagens falando sobre os princípios do Sermão da Montanha, mas ele abre no capítulo 5 falando sobre as bem-aventuranças, que são bênçãos que o Senhor libera sobre algumas qualidades que ele encontra na nossa vida. E ele fala sobre a humildade. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurado aquele que tem fome, que tem sede de justiça, porque serão fartos. Para cada característica dessa, Deus libera uma bênção, um trecho muito conhecido. Aí a gente vai para o capítulo 6, que é também capítulo fantástico, onde Deus nos ensina sobre oração, jejum e sobre generosidade, gratidão. E em Mateus capítulo 6, ele ensina talvez a oração mais recitada e feita no planeta e em toda a história, que é a oração que nós conhecemos como oração dominical, oração do Pai Nosso, ou a oração que Jesus nos ensinou a orar. Em qualquer lugar que você for e você dizer Pai Nosso que estás no céu, as pessoas continuam. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Palavras de Jesus dentro dessa mensagem, o Sermão da Montanha. Mas a melhor parte para mim do Sermão da Montanha é como ele termina nesse texto. Ele prega tudo isso e ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e pratica essas minhas palavras, é comparado ao homem prudente que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. Há uns 5 anos atrás, eu morava numa cidade no interior de São Paulo, chamada São José dos Campos. E eu e a Luana, nós somos casados há 13 anos. 13 anos, eu tenho 38 anos de idade. E nós, há 5 anos para 4, 2 anos antes de vir para cá, nós conseguimos construir a nossa primeira casa. É um sonho de todo casal. Você compra o terreno, você planeja a planta, você faz as economias. Depois você entra na obra achando que a obra vai demorar 1 ano e dura 2. Achando que vai gastar 1 X e gasta 2 X. E não termina a obra. Moral da história, terminamos de construir a nossa primeira casa, Jonatas. Entramos na casa. Quem já entrou na sua primeira casa sabe a sensação que é de você conquistar. Eu liguei para meu pai e falei: pai, já tem onde morrer e cair duro, brincando para ele, porque tem uma casa, consegui construir alguma coisa. E eu lembro que alguns meses depois de construir a casa, era um sobrado pequeno de 2 andares, em cima apareceu uma rachadura na parede. Eu liguei para o homem que construiu, para o mestre de obras que construiu a casa, falei para ele: olha, a casa é nova, tem uma rachadura aqui na parede. Ele olhou para a rachadura, achou estranha a rachadura, e ele foi lá e fez a obra, cortou, fez um buraco lá onde tinha rachadura, tirou o reboco, tudo, consertou a rachadura, ficou perfeito. Passaram-se 30 dias, a rachadura voltou. Eu, evangelicamente, muito chateado, liguei para ele e pedi a ele que voltasse para resolver a situação da rachadura da minha casa. Ele voltou, e aí ele olhou para a rachadura e fez um serviço um pouco mais profundo, quebrou toda a parede, trocou todo o reboco, fez tudo bonitinho e tal, acertei com ele e ele foi embora. 6 meses depois, pouco tempo, uns 8 meses antes de eu me mudar de volta para Belém, a rachadura voltou, pastor Jonisson. Só que ela voltou com tio, com prima, convidado, com cachorro, com papagaio, trouxe todo mundo junto. Já viu aquele trecho de Mateus, onde a Bíblia diz que quando Deus libera e liberta a vida de alguém, esse espírito imundo, ele sai e ele busca 7 piores do que ele para habitar no mesmo lugar, pois ele trouxe todas as rachaduras para a minha parede. E eu fiquei olhando aquele negócio, preocupado, primeira casa, falei: vou chamar um outro profissional para consertar a casa. Um outro pedreiro veio consertar a casa. Ele olhou para a rachadura,
e analisou. E aí olhou para mim e falou: pastor, eu não posso lhe ajudar. Eu falei: como assim tu não pode me ajudar? Isso aqui não é uma rachadura? Ele falou: é. Tu não trabalha com rachadura? Ele falou: trabalho. Então por que tu não pode resolver o problema na minha parede? Ele falou: não posso resolver esse problema, pastor, porque o seu problema não é essa rachadura. Aqui embaixo dessa rachadura tem um fundamento, tem um alicerce, tem uma coluna. E essa coluna aqui, ela não está firme. E o senhor pode passar a vida toda gastando dinheiro, maquiando a rachadura e consertando a sua parede, porque a rachadura vai continuar acontecendo, porque o problema não é a parede, o problema é o fundamento que existe aqui. Deixa eu falar com vocês algo interessante. Nós estamos vivendo hoje num mundo cheio de rachaduras. Olha ao seu redor, nossa cultura está rachada, nossas morais e bons costumes estão rachados. A política do Brasil hoje está rachada. E a gente gasta uma energia terrível tentando consertar a rachadura que existe na parede, sem reconhecer que a rachadura é só consequência de algo muito mais profundo que nós não conseguimos ver. A gente está olhando hoje, eu fico assustado, porque hoje existe uma divisão, eu não sei se é ideológica, seja lá o que for, mas tão forte no Brasil, que quem pensa diferente de você é seu inimigo. As pessoas atacam você de graça, por tudo, por qualquer coisa. Uma divisão racial. Eu fiquei assustado essa semana. Eu não sei se vocês viram nos Estados Unidos, no mesmo local onde há 8 meses atrás um policial matou um homem com o joelho na garganta dele, no mesmo local, mesma cidade, mesmo estado. Outro caso normalmente aconteceu. Uma divisão em todas as áreas. Para onde a gente olha, a gente encontra um país dividido, famílias divididas, uma cultura muito dividida. E se você prestar atenção, essa divisão que nós vivemos hoje, ela tem algumas consequências, ela gera alguns outros fenômenos. Por exemplo, a gente está muito tempo em casa, na internet. Você já viu que se multiplicou e proliferou essa questão de coach e mentoria? Para tudo que é lugar, você entra, é coach disso, é mentor daquilo. Não sou contra, eu pessoalmente já participei, acho bonito, porque na verdade a proposta disso é aprimorar o ser humano, é fazer você uma versão melhor de você mesmo, e tudo isso é fantástico. Mas a pergunta que eu faço é: por que a gente tem tanto curso, tanta coisa acontecendo e as rachaduras continuam crescendo? Por que a gente tem tanta coisa que tenta aprimorar a sociedade e as divisões, elas continuam se tornando maiores? E eu faço meia-culpa até em relação à igreja. Não é verdade? A igreja cresce, a igreja avança, a igreja ocupa a rádio, a igreja ocupa a TV, a igreja está em tudo que é buraco e canto da cidade, e a gente percebe que a sociedade continua tendo divisões e brechas muito grandes. E qual é a solução para resolver esse problema? E o que soluciona essa questão? Quais são os fundamentos que precisam ser consertados? Esse texto aqui, ele traz uma pequena história que Jesus conta. E Jesus era craque nisso, porque Jesus trazia a teologia, que era muito alta, para a realidade das pessoas. Ele pegava os conceitos do reino de Deus e ele colocava em ilustrações, colocava em histórias, colocava em parábolas, para que todas as pessoas pudessem entender. Então ele prega o sermão mais profundo que ele ministrou na vida, e ele termina dizendo: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras é semelhante. Jesus, ele cita e ele traz a história de 2 homens. Ele mostra agora no finalzinho 2 homens que tinham muitas semelhanças, porém eles eram completamente diferentes, ao mesmo tempo que se pareciam muito. Ele diz: quem ouve e pratica essas palavras é semelhante ao homem prudente. Diga bem forte: prudente, sábio, que ouve as palavras, pratica e edifica a sua casa sobre a rocha. Mas ele fala que do outro lado também tem um homem insensato, imprudente. Eu lembro que há uns 3 anos e meio atrás, eu fui lá em Soure, lá no Marajó, fui pregar isso, e eu falando sobre esse texto, preguei esse mesmo texto, outra mensagem, falando sobre o homem insensato, o homem imprudente. Aí o irmãozinho gritou lá de trás: pastor, é leso mesmo, pastor, esse homem aí é leso, é leso. Então aqui, trazendo para a realidade do paraense, é um leso, né? Vire para quem está perto de você, porque a pergunta hoje é: qual desses 2 homens nós somos? Prudentes ou, né? Diz assim para ele: Telés é jeito paraense assim. Para quem não é aqui do Pará, me desculpa, tá? Isso aqui é só coisa nossa, é interna aqui do paraense. Então a pergunta que fica é: que tipo desses 2 homens aqui que nós somos? Vamos lá, se você puder rapidinho, só anotar algumas semelhanças, porque esse texto é um texto fantástico, extraordinário. Existem 5 semelhanças aqui, mas eu vou falar de 3 só, em virtude do tempo, tá bom? Primeira semelhança que esses 2 homens tinham
é que ambos queriam construir uma casa. Os dois queriam construir uma casa. E deixa eu profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você ainda não tem uma casa própria, eu profetizo que Deus vai te dar em nome do Senhor Jesus. Você vai construir uma casa em nome do Senhor Jesus. Ambos queriam construir uma casa, ter uma casa. Casa na Bíblia, nesse contexto aqui, significa uma vida. Eles queriam edificar uma vida digna de ser vivida, uma vida cheia de alegria, de prazer. Ninguém quer edificar, amigos, uma vida de derrota. Ninguém quer edificar, viver uma vida só de remorso, sem lembranças boas, sem algo que possa ser compartilhado. Todos nós queremos edificar uma vida. Esses dois homens queriam edificar uma casa. Eu tenho para mim que a Bíblia é literal. Quando Jesus conta essa história, porque essa história de fato aconteceu, ambos queriam edificar uma casa. E todos nós queremos edificar alguma coisa. Ninguém acorda de manhã cedo, dizendo assim, olha, hoje é sexta-feira, eu vou acabar com a minha vida. Hoje é sexta-feira e eu vou jogar fora meu talento, meus dons, vou acabar com meus recursos, vou queimar tudo que eu tenho. Ninguém faz isso, por quê? Porque nós temos sonhos. A gente tem uma carreira, a gente tem uma profissão, a gente tem aspirações, a gente tem um planejamento, tem um local aonde você quer chegar na sua jornada. E esses dois homens aqui, eles eram completamente diferentes, mas ao mesmo tempo, eles tinham muita similaridade e eles queriam de fato. Era desejo deles edificar uma vida de propósito, uma vida digna de ser vivida e uma vida de significado. Segunda semelhança que eu aprendo aqui nesse texto é que ambos estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa, que era ouvindo Jesus. Porque a Bíblia diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. Eles estavam lá, estavam ouvindo o maior culto que aconteceu em toda a história, a maior pregação de Jesus. Pense comigo, o melhor pregador, a palavra viva, ministrando a palavra escrita diante dos olhos deles, a melhor exegese, a melhor hermenêutica, a melhor homilética de toda a história, Jesus em pessoa ministrando, e aqueles homens estavam lá participando e recebendo aquela mensagem do próprio Jesus. Então nós temos aqui dois homens que queriam construir alguma coisa, dois homens que estavam no lugar certo, ouvindo a pessoa certa, recebendo a informação certa para edificar uma vida de propósito e uma vida de alegria. E nós temos a terceira semelhança, é que a tempestade estava vindo para os dois. Porque tempestade na vida vem para todo mundo, amigos. Não quer passar por tempestade? Não viva. Está vivendo, vai passar por tempestade. Tem um ditado que diz que ou a gente está saindo de uma tempestade, ou a gente está passando por uma tempestade, ou nós estamos entrando em uma tempestade, e todos nós, na nossa história, passaremos por tempestades. Eu gostaria de chegar aqui hoje e dizer, olha, construa sua vida sobre Jesus, receba o Evangelho, alicerce sua vida sobre a rocha, e você não vai ter dificuldade. Pare de sofrer, Ele vai repreender toda dificuldade. Na verdade, é justamente o contrário. Existem dificuldades na minha vida e na sua vida que vêm porque você é crente, porque você serve a Jesus, porque você abraçou o Evangelho, mas vem o que vier, a casa vai permanecer, porque foi edificada sobre a rocha, louvado seja o nome do Senhor. Então essa história de que nós não passamos por dificuldades não é bíblico não. Os dois queriam edificar uma casa, os dois estavam no lugar certo, os dois passariam por tempestades, porque a tempestade sempre vem, sempre vem. Na verdade, a tempestade não cria situações, a tempestade revela situações que já estão presentes na nossa vida. A pandemia não está criando tudo isso, não há, porque a pandemia está criando divisão nas famílias. Porque a pandemia está mostrando a divisão política, não. A pandemia está revelando o quadro que já estava instalado antes dela chegar. Ela não está gerando nada. Está só mostrando aquilo que nós, de fato, somos. Então, todo mundo passa por tempestades. Então, eles tinham muitas similaridades. Existem 5 similaridades nesse texto, mas por questão do tempo, vou cortar aqui, vou ficar nessas 3. Agora, vamos para as diferenças que esses homens tinham. Porque existem diferenças profundas. Eles tinham o mesmo sonho, construíram a mesma coisa, porque a Bíblia diz que eles chegaram a construir a casa. Eles receberam a orientação. Amigos, a melhor orientação que todo ser humano pode receber, o próprio Jesus ensinando. E eles receberam aqui, por outro lado, esses dois homens, a mesma tempestade, a mesma dificuldade. Porém, o resultado da vida deles foi completamente diferente. Sabe o que eu aprendo com esses 3 pontos? É que tem gente sábia e gente lesa que constrói uma casa. O fato de você estar construindo uma casa não quer dizer nem que você sabe e nem que você é leso. Me desculpe em palavreado, tá? Mais uma vez é o nosso aqui que você não tem. Outra coisa, ouvindo Jesus, tem gente sábia e tem gente lesa.
O fato de estar na igreja não quer dizer que nós somos sábios, só por estar aqui dentro, não. Ouvindo Jesus, você pode ouvir a melhor mensagem, a palavra mais bíblica, mas você pode continuar sendo uma pessoa sem sabedoria. E você pode ser leso, e leso merece mesmo tempestade. E você pode ser a pessoa mais sábia do universo, e você vai passar por tempestade ao longo da sua vida. Dê um glória a Deus se você está entendendo o que eu estou pregando. Vamos lá, similaridades. Agora, quais são as diferenças que esses homens têm? E aqui Jesus deixa muito claro, Jesus é fantástico na maneira que ele traz. Ele diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e pratica e aplica, é prudente. Edifica a casa sobre a rocha. Vai vir tempo, vai vir tempestade, vai vir pandemia, vai vir depressão econômica, vai vir o dia mau, vai vir enfermidade, vai vir o dia que você não entende as coisas, e essa enfermidade vai passar, e você, sua família, sua casa vão permanecer, porque você edificou ela sobre a rocha, sobre um fundamento firme, que não se move. Por outro lado, nós temos aqui aquele que também ouviu a palavra, aquele que também tem um sonho, aquele que também edificou uma casa, aquele que também recebeu a tempestade, veio a pandemia, veio a dificuldade, veio o dia mau do casamento, veio o câncer, veio a necessidade, e ele caiu, e grande foi a sua queda, porque não aplicou a palavra e edificou a sua casa sobre areia. Qual é o fator determinante nesse texto? Eu tenho sido muito desafiado, porque eu estou copiando a Bíblia, e eu copiei esse texto, e eu nunca havia visto isso. Eu sou pastor, preguei já diversas vezes, amo esse texto, mas tem uma palavra aí, coloca Mateus capítulo 7, versículo 24, aqui no texto, que para mim muda, é uma chave que desata esse texto. E a gente prega, lê, fala, ensina sobre ele, mas não consegue pegar o coração dele. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, e a Bíblia diz, e pratica. O que a Bíblia está dizendo? Amigos, não adianta a gente simpatizar com a palavra, não adianta a gente amar a palavra, não adianta a gente aplaudir a palavra, não adianta a gente ler a palavra se você não pratica a palavra. Deixa eu compartilhar uma experiência que eu tive hoje com vocês. Hoje eu tive o privilégio, privilégio de manhã cedo, de pregar no campo do Paysandu, para todos os jogadores, comissão técnica, e orar por eles. Olha só que bênção, hein? Se me convidarem lá para o Remo, eu vou também. Se vai me convidar que eu vou. Prego o evangelho. Eu prego para cristãos e para ímpios, de qualquer jeito. Me chame que eu vou. Vou lá pregar. Me convidaram. Escute, presta atenção nisso, tá bom? A gente brinca tudo, mas eu estou falando sério. Me convidaram para ir. Aí eu cheguei lá. Eles mandaram um convite nos grupos de WhatsApp e tal. O pastor vai vir, vai fazer um culto dentro do campo, antes do treinamento. Para minha surpresa, nenhum jogador faltou. Nenhum. Porque é facultativo, não pode obrigar alguém para ir para um culto que não queira ir. Todos os jogadores foram. Toda a comissão técnica foi. Foram 68 pessoas participar do culto dentro do campo do Paysandu, hoje de manhã, às 9 horas da manhã. 9 da manhã. E aí o diretor de futebol veio falar comigo, falou, pastor, isso aqui é um momento histórico, porque esse clube é um clube centenário. Nunca na história desse clube, um pastor, um padre, um sacerdote veio no campo fazer um culto, pregar e falar do Senhor Jesus. Eu tive esse privilégio essa manhã de fazer isso lá. Terminou o culto e terminou o treinamento, aí eu fiquei lá, né, para ver. Afinal, eu sou torcedor do Paysandu também, nunca tinha ido, né? Quis, né, ficar lá, conhecer o pessoal, aquela coisa toda. Aí terminou, um dos jogadores me procurou. Falou, pastor, obrigado, porque falei outra coisa. Ele falou, meu problema é que para mim ser crente é muito difícil, pastor. Eu já tentei, eu não consigo ser crente. Eu não consigo, é uma coisa, eu falei, amigo, de onde é que vem essa dificuldade toda? Porque a gente precisa ouvir e praticar. E não precisa ouvir e praticar tudo de uma vez, não. Vai devagarzinho, vai praticando, vai ouvindo. O problema não é a quantidade de informação que você tem sobre Deus, sobre Bíblia, sobre Evangelho. É o que você pratica no seu dia a dia. Não é informação, é prática na vida do dia a dia. Tem gente cheia de informação, cheia de Bíblia, com PhD, com mestrado, com doutorado, e continua sendo um leso espiritualmente, porque sabe de tudo e não pratica. E tem gente que não tem um dente na boca, não tem formação, não tem dinheiro na conta, mas aquilo que ouve, pratica e tem uma vida plena e cheia da presença de Deus, porque o que transforma não é a exposição à palavra, mas é a prática à palavra.
Deus pegou a sua palavra, presta aqui essa Bíblia aqui para não subir lá, pastor. E Ele colocou na palavra uma capacidade de só gerar poder na minha vida e na sua vida, se ela for praticada. Se você se mover mediante a palavra. Aqui no Templo Central, a gente está colocando agora esses detectores de movimento. Vocês vão ver aí. Por quê? Porque as pessoas entram no ambiente, acendem a luz, quando saem fazem o quê? Luz acesa. E aí a conta vem lá em cima, né? Então estamos trocando tudo agora. Tudo vai ser detector de movimento. Entrou na sala, a luz acende. Saiu da sala, a luz o quê? Apaga. Só que eu tenho um problema com o detector de movimento. Colocaram aqui atrás, a equipe de música que trabalha, colocaram nos banheiros. Aí você entra no banheiro. A luz o quê? Acende. Aí você está lá reflexivo. A luz faz o quê? Apaga. Aí você tem que ficar se mexendo. Mexe o braço, acende a luz. Brincadeiras à parte, amigos, o poder da palavra é muito parecido. Deus só libera poder sobre a sua palavra, para o cumprimento dela, se você se mover mediante ela, praticar, aplicar a sua palavra. Não adianta estar no ambiente onde a palavra é ministrada, onde a palavra é liberada. Você tem que pegar essa palavra, aplicar, se mover, andar sobre ela e se prepare para ver o poder de Deus e a sua edificação acontecendo sobre a rocha. Tem que se mover sobre a palavra, então não é difícil, gente. Até porque santificação não é da noite para o dia, é um processo. Eu escuto um pouquinho hoje, aplico um pouquinho hoje, escuto um pouquinho amanhã, aplico. E se não der certo, não está aqui quem falou, eu creio que dá certo, porque Jesus disse: todo aquele que ouve essa minha palavra e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Dê um brado de glória a Deus bem forte, se você crê que isso é verdade para hoje. Então, pastor, como é que eu aplico isso na prática? Está com dificuldade no casamento? Pega tudo que a Bíblia diz sobre casamento, lê, medite, ora e aplique um pouquinho só disso a cada dia, e Deus vai transformar o teu casamento. Está com dificuldade de ter paz no coração? Pega tudo, de ser liberto de um vício, de um problema. Pega tudo que a Bíblia diz, histórias onde Jesus libertou, onde pessoas foram libertas. Leia, medite, diga: Espírito Santo, me ensina, fala comigo, e pegue um conceito só que você entendeu. Amigos, não precisa entender tudo. Pegue um conceitozinho só, porque não é o que você lê, não é só o que você tem acesso, é o que você aplica. E aplique essa palavra e se prepare para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque a palavra só consegue gerar poder na nossa jornada, na nossa caminhada, se a palavra ela for aplicada, se a palavra ela for praticada ao longo da nossa jornada. Então nós temos que fazer isso. A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34. Então a gente precisa praticar, provar. O que eu posso fazer na minha vida hoje? Como é que eu posso colocar esse fundamento na minha jornada? Como é que eu posso trazer isso hoje que está distante e aplicar dentro da minha vida? Coisa simples, do dia a dia. Porque a gente fica vindo para a igreja, ouve a palavra, celebra a palavra, canta a palavra, sai pela porta, continua edificando sonhos e propósitos sobre a areia, volta aqui na próxima sexta-feira, levanta a mão e Deus está te chamando a alicerçar teus sonhos e teus projetos sobre a palavra. Não é em cima daquilo que a gente pensa, não. É sobre a palavra. Aleluia. E edificar a vida sobre a palavra, gente, não é fácil, não. Porque vamos comparar, cavar sobre a rocha, como é que é? Tem que ter britadeira, tem que cortar, tem que subir. Cavar em areia, como é que é? Com uma colher dessas de plástico que a gente come vatapá aqui na saída, você vai lá, cava areia, você tira, por quê? Porque cavar sobre a areia é fácil, mas não permanece. Cavar sobre a rocha é difícil, mas permanece hoje, amanhã, para sempre e para gerações futuras. Então é simples, alicerçar a vida sobre a rocha, ouvir, praticar. O que eu ouvi hoje? O que eu posso fazer? Outra lição que eu aprendo com esse texto, amigos, a hora de você aplicar a palavra é no início. Ele fala: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou uma casa. O fundamento é o que da casa? É a primeira coisa ou é a última? É a primeira, é o início da jornada, é o gênese. O nascimento de uma casa é o fundamento. O problema é que a gente quer começar com nossas teorias, nós queremos começar com os nossos pensamentos, com a cultura, aí dá tudo errado, a gente quer trazer a Bíblia e o Evangelho lá atrás para resolver, e Deus é tão misericordioso que Ele te aceita, Ele te perdoa, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te restaura. Se fosse eu, não faria nada, quebra a tua cara porque tu não me chamou no começo. Mas Deus é misericordioso. Deus está te dizendo: se você começou errado, Ele vai te fazer terminar bem, porque Ele é misericordioso para edificar a sua casa sobre a rocha.